Bom dia, galerinha. Hoje, 17 de maio de 2025. Vamos torcer para não dar nada errado. Eu tava com alguns problemas. Fiz uma limpeza no celular. Vamos ver se eu consigo gravar o vídeo inteiro. E também agradecer pelas orações recebidas, pelo momento que eu estive internada, tá? Por um momento de fraqueza, que o inimigo tenta nos atingir por fazermos a vontade de Deus, né? Quando ele vê que nós estamos atuando, ele quer nos derrubar. Mas quem caiu foi ele, em nome de Jesus, tá bom? Vendo a coragem de Pedro, de João, e percebemos que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em Atos 4:13. Além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento, mais frequentemente do que o de Simão e Pedro. Ele era uma figura central dos 3 anos de ministério de Jesus e nos 3 primeiros anos da igreja primitiva. Nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente ou foi tão mencionada no evangelho quanto Pedro. Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido quanto Pedro. Enquanto outros poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Ele parecia dizer qualquer coisa que lhe viesse à mente naquele momento. Isso me lembra um pouco a teimosia de Pedro. Está me fazendo refletir muito. As pessoas sempre sabiam onde estava com Pedro. Sabemos da história em que Pedro andou sobre as águas, muito se fala sobre o fato de ele ter afundado. Mas também deve ser salientado que Pedro foi o único que atreveu a dar um passo tão corajoso de fé e pelo menos por um tempo ele andou sobre as águas com Jesus. Em Cesareia, Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, é o Filho de Deus. Mateus 16:16. Sim, Pedro negou o Senhor mais tarde. Sim, ele falhou feio. E eu também falho muito feio às vezes, né, Pai? Mas o Senhor é misericordioso e clamou por mim também, como clamou por Pedro. Sim, ele falhou feio, mas ele foi reconduzido por Jesus, E ele levantou-se no dia de Pentecoste, pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva, o que resultou em 3.000 novos crentes em Cristo. De acordo com a história da igreja, Pedro foi forçado a assistir à crucificação de sua esposa. Depois disso, ele próprio foi crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro era um herói da fé, que balançou seu mundo como poucos, e Deus ainda procura homens e mulheres para balançar este mundo. Pai querido, obrigado por nos ensinar. Por esses dias passei por esses momentos chatos, e agora o Senhor mostrando na leitura, Pedro também, né? Nossa, como ele errou, 3 anos do lado do Senhor, juntinho, grudado com o Senhor pessoalmente, podendo tocar, e ele errou. Imagine eu, quem sou eu? Quem é meu irmão que tá aí também do outro lado ouvindo também, achando que não tem mais jeito, mas tem. Se teve para Pedro, teve para mim, vai ter para você também. Como eu vou conhecer a palavra de Deus? Eu não sabia, nunca me atentei a saber que a esposa de Pedro também morreu crucificada.
A palavra de Deus liberta, o conhecimento liberta, gente. Busquem enquanto é tempo. Enquanto é tempo, busquem. Ao invés de ficar vendo vidinho, busca a palavra de Deus. A internet, quando ainda a internet ainda funciona. Porque vai chegar um momento que ela vai ser dominada e a gente não vai ter mais acesso às informações. Busque conhecer a história da igreja diante do catolicismo. Procurem, busquem a igreja primitiva. Procure conhecer um pouquinho de cada um deles. Eu gosto muito de estudar desse jeito. Eu entrego, Senhor, a vida. Eu agradeço pela minha libertação, por cuidar de mim. Eu agradeço pela minha igreja metodista. Eu agradeço pelo meu pastor, pela minha pastora. Eu agradeço pelos meus irmãos que oraram por mim, Elisângela, Servita, tantos outros, meus familiares, a minha tia Carmen, que sempre está comigo, a dona Joana, minha sogra, que saiu do meu lado. Obrigado, a irmã Alice. Obrigado por o amor de cada um que teve para comigo e cuidou. E cuida, Senhor, das nossas famílias. Cuida lá do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, avós e primos. Tios, meus avós já foram para os céus. Cuida de cada um, tu sabes da necessidade de cada um e cada membro da Igreja Metodista em Poá e da Igreja do Brasil, dependente de placa de igreja. Cuida do teu povo, ensina o teu povo a buscar a santidade. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. O que falta, que o Espírito Santo acrescente diante de ti, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Em nome de Jesus, amém.